Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Que culto gostoso, não é? Que tempo bom na presença de Deus. Glória a Jesus. Eu gostaria de meditar com você em rápidos minutos. Eu prometo para você que vai ser só 2 tempos de 45 minutos, com um intervalo de 15. Eu trouxe 144 PowerPoints aqui para apresentar. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa tremenda oportunidade, por esse final de semana abençoado. Ontem nós tivemos a nossa Santa Ceia, recebemos nossos irmãos aqui das congregações em volta. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para celebrar o Senhor mais uma vez. E o nosso coração tem se alegrado muito com isso. E eu quero agradecer também, irmãos, as orações dos irmãos, que essa semana semana passada e essa, comecei dessa semana, nós estivemos ali na Flórida, atendendo o trabalho do aniversário da nossa igreja, como nós já falamos, e trouxemos bastante coisa, irmãos, para a gente trabalhar. Tem bastante coisa para a gente colocar em prática aí nos próximos meses, com o intuito de trazer a igreja do Senhor Jesus Cristo mais próxima do Senhor dela, que é o Senhor Jesus. Então, eu gostaria de pedir que você continue orando por nós, né, por gentileza, para que o Senhor continue usando as nossas vidas para o louvor da glória dele, em nome de Jesus. Esse texto, irmãos, que nós vamos ler, ele é bastante conhecido no sentido do seu conteúdo. E é tema, irmãos, de muitas mensagens a respeito dele. Inclusive, foi parte do texto que nós usamos para trazer o estudo lá na Flórida, na quinta-feira passada. Nós ministramos alguma coisa que passava por esse texto. Mas enquanto eu estudava o texto, Deus deu nele para mim uma mensagem. Porque o estudo e a mensagem, elas são diferentes. O estudo, ele é a programática do texto naquilo que os seus acontecimentos se descrevem. Você olha quando é que foi escrito, por que foi escrito, o que é que estava acontecendo. E a mensagem é uma extração, é um exercício espiritual que nós trazemos para a igreja através de um tema que é exposto naquele texto, né? Por isso que o pessoal fala mensagem exegética, mensagem hermenêutica, outros tipos de expositiva, né? Que o pessoal fala e tal, justamente por conta dessas questões. Eu gostaria de ser bastante mensageiro de Deus nessa noite para as nossas vidas, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Vai orando daí por mim, e eu vou orando daqui por mim também, e Deus vai falando conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Amém. Eu gosto de olhar para esse texto e lembrar que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não começou com uma reunião sindical, onde as pessoas estavam requisitando melhores salários. Nem tampouco foi um movimento político, onde as pessoas buscavam libertação de um tal de Lula, que tinha sido presidente do Brasil e agora tinha roubado. Não. Nem começa também por conta de que roubaram a eleição do Donald Trump e agora o pessoal estava nervoso. Não. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem início com a morte vicária do Senhor Jesus e a sua ressurreição ao terceiro dia. Após isso, o grande culto de inauguração aconteceu no dia da festa de Pentecostes, quando todos aqueles que tinham a fé judaica desciam até Jerusalém para adorar.
É interessante pensar sobre a festa de Pentecostes, Raul, você que gosta bastante dessas representações judaizantes, que a gente sempre conversa bastante, porque na festa de Pentecostes daquela época, quem descia até Jerusalém não eram os pobres, era quem tinha condição. Porque a festa de Pentecostes era uma festa justamente que aqueles que vinham adorar a Deus por conta das colheitas que eles haviam recebido. Era a festa das colheitas. Ela ganhou como festa de Pentecostes o nome porque ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Mas o nome daquela festa para os judeus era a festa das colheitas. Eles vinham trazer aquilo que eles traziam das suas colheitas para adorar o Senhor com as primícias daquilo que eles haviam recebido. Então, quem vinha para Jerusalém naquela época eram os fazendeiros. Era gente com condição. E justamente naquele momento onde eles vinham de longe trazer adoração, eles já eram até mesmo estrangeiros, porque depois eles falaram, vocês estão falando a língua da nossa terra. Eles já eram, inclusive, estrangeiros. Essa multidão de pessoas, de línguas, de culturas, Deus ali manifesta o seu poder e traz à realidade algo que estava quase que esquecido, que era a profecia de Joel, sobre a profecia, sobre as visões que Deus daria a um povo naquele novo tempo, por conta da renovação que Deus havia trazido através da morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Você conhece a história, é muito maravilhoso, 3.000 almas se convertem, e todo mundo é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ato contínuo parece que a vida volta ao normal. Porque, irmãos, é muito boa a festa, é muito gostoso você viver do poder de Deus. Mas você vai perceber que a vida, como nós vivemos, ela continua igual. Nós somos cheios da graça de Deus aqui hoje, louvamos a Deus com a irmã Soraya, com a irmã Ana, com a irmã Sara. Foi uma bênção para o nosso coração. Até mesmo com o pastor que cantou o hino, foi uma bênção. Mas amanhã cedo, quando você entra no seu trabalho, quando você fecha a porta do seu carro para poder dirigir, quando você entra naquela cliente que você já teve problema com ela tantas vezes, ou então você tem que tratar aquele problema que sempre acontece no seu trabalho e as pessoas parecem que não entendem que elas estão fazendo errado. Essa graça desse lugar, parece que ela já não faz o mesmo impacto, não faz mais a mesma diferença. É verdade ou não é? Ou é só comigo? E a realidade é que quando você vê no início do capítulo 3, você vê que o Pedro e o João estão indo ao templo na hora terceira para oração. Ai, que bonito, eles estão indo orar, né? Vamos dar uma analisada certinho aí? Era cultural e da sociedade judaica, na hora terceira, quando você morava em Jerusalém ou próximo de uma sinagoga, você ia à oração. Já não era mais uma questão, tanto como a gente falava hoje durante a aula, da religião, né? Era uma religiosidade que eles se reunissem ali. Era algo normal do cotidiano e da vida social deles, aquelas reuniões no templo. Aliás, a pior coisa que podia acontecer com alguém era ser expulso da sinagoga. Porque acabou a vida social. É a mesma coisa que você ser bloqueado no Twitter ou então não poder mais ter a sua conta no Facebook. Acabou. É a mesma coisa que te expulsarem, por exemplo, do sistema bancário mundial, como fizeram com a Rússia agora há pouco. Acabou a vida social, a sua vida de compartilhar, de você trocar experiências e participar da sociedade, acabou. Ser excluído da sinagoga era mais ou menos que decretar a morte da pessoa, ainda ela viva. E todos os dias, João e Pedro, apesar de já ter agora uma fé completamente transformada, e a oração deles já não ser mais aquela oração que eles faziam na época da fé mosaica, eles todos os dias iam ao templo orar. E mais uma vez eles estão a caminho. E nesse caminho é um caminho da vida ordinária, da vida comum, da vida completamente sem nenhuma novidade. É o cotidiano das coisas. É o dia a dia. É aquela mesma coisa todo dia. Eles estão indo ao templo orar porque é o que se faz como judeu vivendo naqueles dias. Mas algo diferente havia passado do coração de Pedro e João. Os dias eram iguais, mas Pedro e João eram pessoas completamente diferentes. E é isso que faz diferença. Pedro e João haviam sido revestidos do poder de Deus. E a vida deles agora não tinha mais a mesma normalidade que antes tinha. E agora, indo ao templo orar, indo a caminho ali de oferecer sacrifícios de oração ao Senhor, ele fala que estava sendo levado um homem
que ele era coxo desde nascença. E a primeira coisa que a gente para pensar é que esse homem, todos os dias, precisava ser deixado ali na porta para poder mendigar. Ele não chegava lá sozinho. Alguém todos os dias trazia aquele homem àquele lugar. Como há coisas na nossa vida que todos os dias, circunstâncias e situações levam a gente àquela condição. É verdade ou não é? Nós estamos pela internet aqui, para pelo menos 2 pessoas no Zoom. E talvez, se você pode se espantar eu falar isso em público, mas todos nós temos condições nesse país que às vezes nos obrigam a fazer coisas que nós não gostaríamos. Tem muitos de nós, por exemplo, eu vou falar de mim, tá ok? Se eu hoje tivesse o Social Security na mão e um green card, ou então a cidadania americana, eu com certeza tinha uma bolsa de estudo de 100% numa da faculdade das melhores aqui que tem nessa região. Não é porque eu sou bom, não, é porque existe abertura para isso. Existe investimento para isso. Talvez se a minha condição fosse diferente, eu pudesse ter um degree de um engenheiro aqui nesse país. É verdade ou não é? Se a condição fosse aberta. E há situações e circunstâncias que nos condicionam a certas posições na vida, não por nossa opção. Nós somos todos os dias levados como alguém que nasceu coxo. Nasceu sem perna. A nossa mobilidade para alcançar aquilo que nós queremos ser foi cortada desde o nascituro. E você podia olhar por esse homem coxo e falar assim, é um homem amaldiçoado. E ele podia olhar para si mesmo e perguntar, por que eu sou amaldiçoado? O que eu fiz para ser amaldiçoado? Eu não creio em reencarnação. Ele era judeu. Eu creio em maldição hereditária, mas meu pai e minha mãe não parecem ser uma pessoa injusta aí para mim ter nascido desse jeito. Lembra aquele homem de cego de nascença que perguntaram para Jesus, quem pecou, foi ele ou foram os pais dele? Jesus falou, nem foi ele, nem os pais. Isso aí não é uma questão de pecado, isso é uma questão da vida. Muitos de nós nos sentimos assim. E esse homem havia dessa condição, aleijado desde nascença. Diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E quando a gente olha mais essa questão, a Porta Formosa era um lugar especial, não era qualquer lugar não. Entendeu? A Porta Formosa era como se você pudesse pedir esmola em Santa Mônica. Entendeu? Ali no gate de Beverly Hills. Não era uma coisa, não é pedir esmola em Carson. Não é pedir esmola em Compton. Não, não, senhor. É pedir esmola em Beverly Hills, meu amigo. A Porta Formosa, né? A Porta Formosa é um lugar bonito. A Porta Formosa era um lugar importante, as pessoas, todo mundo, importante e não importante da cidade, precisava de passar na Porta Formosa. Era pedir esmola na Avenida Paulista. Eu não sei se você sabe disso, mas isso é antigo já. E para você chegar nesses lugares e poder fazer alguma coisa, não é muito bem assim, chegou e fez, não. Você precisa de autorização. Esses lugares que são mais importantes para pedir esmola, os mendigos brigam por ele. Aliás, às vezes você tem que pagar até cota para você mendigar num lugar melhorzinho. É verdade ou não é? A gente sabe disso, né? E esse homem aleijado todo dia estava lá na Porta Formosa, mendigando. Ou seja, ele não era um mendigo qualquer, era um mendigo profissional. Alguém que já estava profissionalizado no seu trabalho de pedir dinheiro. Alguém que não só já estava acostumado, mas participava daquilo com uma certa habilidade de fazê-lo. Porque a palavra de Deus vai dizer que durante 40 anos ele fazia isso. Ele havia 40 anos que ele era aleijado. E se ele fazia isso há tanto tempo, e há pouco mais de 65 dias atrás, o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos, porque era próximo do início da igreja, o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, passou por esse homem várias vezes. Porque ele foi ao templo. E mesmo assim, o homem guardava essa condição de coxo, né? Que diariamente era levado lá. E quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Agora aqui a história dele começa a mudar. Porque é óbvio que o texto deixa isso implícito de toda a situação que está acontecendo no enredo, e Lucas conta essa história para a gente, depois do que ela aconteceu,
Porque uma coisa é para você contar, você narrar um jogo de futebol, né? E outra coisa é falar para você do compacto. Depois que o jogo aconteceu e tal. Narrar um jogo quando ele está acontecendo é uma coisa. Agora, descrever uma jogada depois que ela já foi, é outra completamente diferente. Você tem acesso ao replay, a câmera mais lenta da Globo, né? Você tem acesso a tudo isso, então você consegue descrever melhor a jogada, não é verdade? E Lucas está dizendo que ele olha Pedro e João. E você e eu entendemos claramente. Quando ele viu Pedro e João, ele não sabia que era Pedro e João. Que diferença que faz esses dois judeus que estão entrando aqui, como todos iguais, que todos que passaram na minha frente, e desses dois aí? Que diferença esse homem faz? Vou falar uma coisa para você agora, e começar a entrar no centro da mensagem. A solução que Deus está mandando para a sua vida parece ordinária, mas algo extraordinário está de trás desses olhos ordinários. Aquilo que Deus tem levantado para a sua vida parece mais uma solução comum, mas há algo extraordinário por detrás das coisas que estão se apresentando à sua frente para Deus transformar a sua vida. Se você conseguisse enxergar, como aquele coxo também não conseguia, por detrás dos olhos de João e de Pedro, uma chama e um fogo queima no coração deles, que vai ser capaz de mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Ele estende a mão como um ato corriqueiro, normal. Ele abre a sua mão, não como quem abre o coração, mas quem que abre? Qual que é a da vez? Quem que é o da vez que vai contribuir? E hoje, no começo da aula, a gente falava a respeito, inclusive era a nossa aula da escola dominical, sobre a questão de esmola, e o jeito que as pessoas entregavam esmola querendo ganhar alguma coisa para si. E aquele mendigo estava no lugar perfeito, na porta formosa. Todo mundo passava ali, num lugar formoso, e queria mostrar que era justo, entregar uma esmola. Aí, está aqui, ó. Olha como eu sou bom, entrega a esmola. Viram? Viram eu aqui jogando minha esmola aqui e tal? Então ele estava no lugar perfeito, porque aqueles que fazem o bem para se mostrar para os outros, tinham naquele homem, naquela situação daquele homem, o lugar perfeito para fazer isso. Estava no lugar perfeito para mostrar uma bondade, uma falsa bondade para as pessoas. E ele estende a mão novamente para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, porque esses dois vêm adorar e supostamente eles vão me ver nessa situação e vão fazer alguma coisa por mim. Que lhe desse uma esmola. Agora, algo começa a acontecer diferente, porque o mendigo vai indo daqui para lá como que ele vai todo dia, mas Pedro vem vindo de lá para cá como alguém que está pronto para ser o braço de Deus para transformar a vida de alguém. O mendigo está se apresentando na frente de Pedro, como todos os dias ele se apresenta na frente das pessoas. Mas Pedro e João estão a caminho do mendigo como alguém que está buscando uma oportunidade de Deus para transformar a vida de alguém. E quando Pedro vê a mão estendida, ele fita os olhos dele. E essa palavra, fitar os olhos, é a mesma palavra que é usada no grego quando eles ficaram olhando para Jesus subir para o alto. Estão maravilhados. É aquela palavra que, aquele olhar que segura na pessoa, que olha para ela e quase que suga a pessoa para dentro, porque começa a analisar o jeito que está, o que está fazendo, como é que está vestido, o que está acontecendo. Começa a reparar no jeito da pessoa, no que a pessoa está pensando, começa a tentar adivinhar o que a pessoa está pensando. Fita os olhos dele. É muito parecido com aquilo que acontece com Agar. Lembra Agar, a escrava do Abraão? Que na verdade era escrava de Sara? Sara entrega Agar para deitar com Abraão porque ela não podia ter filho, quis dar um jeitinho na promessa de Deus para eles. A mulher engravida, ela fica com ciúme. Faz todo sentido, né? Não faz sentido, mas essa é a vida real, é ou não é? Não faz sentido, mas é o jeito que a vida acontece. E acontecendo do jeito que a vida acontece, e as injustiças que a vida nos promove, nos mostram no dia a dia que nós vivemos, aquela mulher se vê uma opção. Se ela quiser continuar viva, é melhor ela ir embora. Ela pega, junta a mala dela, que você sabe como é que é mala de pobre, né? Um saco com um nó na ponta. Junta a mala dela e, ó, vai embora. No meio do deserto, você gostou, né, da mala do pobre, né? No meio do deserto, na hora que ela está fugindo de Sara, Deus aparece para ela e fala assim: Agar, para onde você está indo? Não é fantástico para você?
O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nunca tinha falado com Sara. Aparece para escravo, no meio do deserto, com um filho bastardo na barriga. Não te parece fantástico isso? E Deus olha para Agar e fala assim, Agar, para onde você está indo? Como se Deus não soubesse, né? Aí Agar abre o coração e fala assim, eu estou fugindo dos olhos da minha senhora. E explica a situação dela. E aí Deus fala para ela, não, você vai fazer isso não, você vai voltar e você vai se submeter, porque o filho que você tem no ventre, eu tenho promessa sobre a vida dele. Então fica tranquila que eu vou promover algo fantástico na sua vida. E aí Agar batiza aquele lugar de Bet-Elroi, porque ali ela cava um poço. E ali tem água jorrando, e ela chama de Bet-Elroi, o Deus da vista. E essa é uma história muito bonita, ela volta, tal, porque ela fala assim, como é que eu não vou ver aquele que me viu? A história passa, vem Isaac. Quando Rebeca se encontra com Isaac estava orando, voltando da oração, aonde? No lugar onde a mãe orava? Não. No lugar onde Abraão orava? Também não. Ele está voltando de meditar e orar de Bet-Elroi, do Deus da vista. No lugar onde Deus falou com a escrava. A história desaparece, o nome desaparece do Antigo Testamento, ninguém mais fala de Bet-Elroi. Aí Jesus fala assim no Novo Testamento, você, quando for falar com o seu pai, você fecha a porta do seu quarto e fala com o seu pai em secreto que te ouve, não, que te vê em secreto. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você conta para Deus aquilo que passa com você, Deus vê sua situação com seus olhos. Aí agora aqui Pedro, o braço de Deus naquele momento para a cura daquele homem, olha aquele homem e vê como Deus vê. Enxerga como Deus enxerga. E não vê a situação de alguém que está tudo bem se eu der uma esmola. Não vê a situação de alguém que está ok de continuar a vida nessa rotina. Não olha para a situação de alguém que está tudo bem se ele continuar amanhã vindo aqui mendigar de novo. Ele olha para aquele homem e fala assim, chega de ficar nessa situação. E sabe como é o mais maravilhoso? Que o mendigo não está reclamando. O mendigo não está dizendo, eu não quero mais ficar aqui. Você não vê ele falando isso. Mas Pedro olha para ele e no seu coração ele fala assim, hoje chega, você não continua assim. Talvez você esteja acostumado com a sua situação. Talvez para você já não tem mais saída para esse problema. Talvez a continuidade das coisas da maneira como elas estão, você está tudo bem continuar pedindo esmola na sua vida espiritual para que esses problemas se acarretem. Mas como Pedro de Deus, nessa noite para você, Deus olhou para você e disse, olha, acabou hoje, viu? Chega hoje. Deus está aqui para dar um basta na situação que se arrasta na sua vida por anos. Chega! Pedro olha para aquele homem e fita os olhos nele. Ele fica olhando para aquele homem. Eu fico imaginando o que passou na cabeça do mendigo. Como esquisito. Nunca viu mendigo na vida dele? Nunca viu gente assim nessa situação? Quando ele viu Pedro e João, versículo de número 4, Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse, olha para nós. Nós estávamos nos preparando para fazer o aniversário dessa igreja esse ano e acabou tendo o trabalho de Moreno Vale, nós não conseguimos fazer o nosso aniversário. E o texto que Deus colocou no meu coração para o nosso aniversário era justamente esse, olhe para nós. Porque é muita ousadia de Pedro falar isso para aquele mendigo. Ei, olha para mim. Olha para mim. É muita ousadia dele chamar a atenção para si. Olha para mim. O mendigo devia estar com o olho perdido, buscando oferta de todo mundo e tal. Mas quando Pedro olha para ele e enxerga ele na situação, ele pede agora para o mendigo olhar de volta, da mesma forma como Agar teve a oportunidade de olhar de volta para Deus. Eu te vi, agora olha para mim. Presta atenção em mim. E aí ele começa a fazer um paradigma, e mudar o paradigma das pessoas que estão vivendo em volta desse mesmo tipo de vida. Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olha a barganha aí. Ele obedeceu o olhar de volta, porque ele achava que alguma coisa de lá vinha.
Eu vou olhar para esse rapaz aí, deve querer alguma coisa, né? Eu estava pedindo para olhar. Se tiver que prestar atenção, é mais caro. Né? Se tiver que prestar atenção, agora ficou mais caro. E aí João começa uma ladainha que nenhum mendigo gosta de ouvir. Você sabe disso. Não tenho nem prata nem ouro. Amigo, palavras bonitas, muito obrigado, mas o que, enche a barriga é eu ganhar uns troquinhos aqui seu e ir embora comigo aqui, que eu tenho que fazer. Ninguém gosta de aceitar solução que não é a sua expectativa. Sabe por que às vezes nós não conseguimos fazer com que as pessoas consigam viver para frente na vida delas? É porque aquilo que nós oferecemos de saída não é aquilo que a pessoa quer ouvir. O que nós oferecemos de mudança de vida não é aquilo que a pessoa está disposta a aceitar. E eu não estou falando de culto de doutrina aqui, não estou doutrinando ninguém a respeito disso, estou falando da realidade da vida em qualquer tipo de aspecto e perspectiva. Que você oferece, olha, essa é a saída. E a pessoa fala, mas não é o que eu esperava ouvir. O que eu esperava ouvir é que você me desse mais um trocado para que amanhã cedo eu voltasse aqui com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, com o mesmo coração doído, porque tá bom assim. Mas o Pedro e o João falam assim, olha para nós, o que você está desejando eu não tenho para te oferecer. Eu não tenho nem prata e nem ouro. Né? Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Isso é importantíssimo. É importantíssimo que ele chama Jesus de um Nazareno. Porque ele começa agora a falar assim, eu vou dar uma coisa para você que não é de mim, é em nome de outra pessoa. E ele começa a dizer o nome da outra pessoa, Jesus Cristo, o Nazareno. Sabe por que era importante o Nazareno? Porque Nazaré era um lugar desprezado. Nazaré era um lugar que ninguém gostava de olhar para lá. Quando um dos discípulos soube que Jesus vinha dos nazarenos, falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era um lugar desprezado. Olha, o que eu tenho para oferecer para você vem de Jesus, viu? O Nazareno. Poxa vida. Já não é dinheiro, e o lugar de onde vem ainda não respeita. Mais um pastorzinho brasileiro pregando de milagre, e olha, coitado, de onde ele vem. Esse cara veio de Tupã. Mais um dia de mensagem motivacional, de dar motivo para mim fazer alguma coisa, e está aí na mesma ladainha, falando a mesma coisa. As pessoas rejeitam. Quando elas veem que o lugar de onde vê, não parece que o sucesso está nos olhos. Não parece que há sucesso sendo exalado pela pessoa que está te falando. Pedro e João certamente cheirava peixe. E o Jesus que falava que era o grande transformador das coisas, ele continuava sendo um nazareno. Olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. As coisas que você tem pedido a Deus, elas não vão chegar da maneira que você está pensando. Quem vai transformar a sua vida é Jesus. E hoje é o dia. É hoje o dia. Chegou o dia. Chegou a hora. Chegou o tempo. Chegou o momento. Deus vai começar a trabalhar e é agora. Levanta-se e ande na sua vida espiritual, na sua vida social, na sua vida nesse país. Deus está trazendo livramento e transformação para você hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta-se e ande. Mas sabe o que acontece? O homem ficou atônito. Porque ato contínuo é Pedro pegar pela mão dele e falar assim, vamos levantar, rapaz. Não funcionou da ordem. Não funcionou só dizer. O profeta que disse precisava ter fé naquilo que ele estava falando. Olha, não adianta só levantar a sua mão e dizer para a pessoa, olha, Deus vai te ajudar, viu? E você baixar e dizer, meu Deus do céu, como é que eu falo um negócio desse? Eu vou ajudar como? A situação da pessoa. Como é que Deus ajuda uma pessoa numa situação dessa? Não, Deus vai fazer com você. Rapaz, as coisas que eu falo para agradar a Deus é incrível, né?
Nem a pessoa mesmo acredita que Deus faz alguma coisa. Mas esse não era Pedro e João aquele dia, como também não sou eu hoje aqui. Ele pegou pela mão do rapaz e começou a levantar o rapaz. E a palavra no grego fala que ele não só pegou, aquele pegar pela mão, fala assim, pegou com esforço. Pegou e começou a puxar o rapaz para cima, para ele levantar, para ele colocar o pé no chão. E aí, Lucas, que era médico, começa a falar que os tornozelos dele e os pés começam a se firmar. Conforme ele foi puxando, o pé foi se firmando. Conforme nós fomos andando junto e eu vou me esforçando por você, Deus vai fazer você começar a se esforçar por si mesmo. Conforme eu for ajudando você a se levantar, Deus vai começar a te dar força para que você fique de pé também. Conforme nós vamos andando junto, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, as coisas começam a acontecer. E o homem começou a forçar o pé e começou agora a andar, e ele não só começa a andar, mas agora ele começa a pular, e de repente ele começa a andar normal e abraça Pedro e João, e entram os três no templo, louvando ao Senhor. Agora o homem que era um mendigo há tempo atrás, é testemunha do mesmo nível de Pedro e João, daquilo que Jesus faz. O desejo do nosso coração, quando entregamos uma palavra dessa, é que amanhã não seja só mais eu pregando ou só você pregando para alguém. É que a pessoa para que você pregar, vai pregar junto com você aquilo que Deus fez com vocês dois em algum momento. Agora o mendigo também podia dizer, olha para mim também. Agora não é mais Pedro e João que convidavam, olha para nós, não, agora era para nós três. Porque aconteceu com todos juntos. Antes aconteceu só com um, agora nós três estamos testificando aquilo que Deus fez. Agora nós três estamos vendo o que Deus fez na nossa vida, e nós três podemos dar testemunho que Jesus, o Nazareno, funciona, resolve. Ele resolve. O pessoal no Rio de Janeiro até lançou um som esse tempo atrás, ele é o brabo mesmo. Resolve. Resolve qualquer situação, resolve qualquer esquema, derruba qualquer cadeia, quebra qualquer corrente, tudo ele pode, porque ele é poderoso para isso. O versículo de número 10 vai dizer assim, eu quero começar a terminar. Versículo de número 9. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Todo mundo viu. É público. Você sabe uma coisa que é fantástica? Quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, que muda o projeto da nossa vida para sempre, todo mundo vê. Todo mundo vê. Quando eu vim para esse país, eu já falei algumas vezes, alguns irmãos já ouviram isso, eu vim desviado dos caminhos do Senhor. Quando chegou no Brasil, que eu era pastor, meu Deus, era motivo de piada. Não é que um cara desse estava aqui semana passada fazendo o que fez, agora é obreiro da igreja? Como é que isso acontece? Mas conforme o tempo vai passando, e você vai entrando no templo, agora abraçado com aqueles que te ajudou, todo mundo vê. Todo mundo vê. É notório. Na vida, na graça, naquilo que Deus fez dentro, é notório. Agora, não para a glória do mendigo. O que foi que o mendigo fez? Por que o mendigo tem que ser parabenizado? Pelo quê? Ele não fez nada. E o Pedro e o João, o que eles fizeram? Eles não falaram nem no nome deles. Tiveram que usar o nome de outro. Agora, o que eles podem se gloriar um e o outro é porque, por causa da cruz do Senhor Jesus Cristo, os dois têm possibilidade de viver coisas extraordinárias de Deus nessa terra. Todo mundo viu. Toda a cidade viu. O lugar era um lugar de destaque daquilo que aconteceu. E reconheceram que ele era o mesmo mendigo lá da porta. Já pensou? Rapaz, esse rapaz não era coxo? Rapaz, esse pessoal não tinha problema aqui nessa área aqui e tal? Esse povo não vivia desse jeito? O que aconteceu? Rapaz, mas não era esse pessoal que fazia assim, 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 e vivia desse jeito? O que aconteceu com eles? O que aconteceu na caminhada dessa irmã, desse irmão, dessa pessoa? O que é que aconteceu? Não era mais um dia ordinário, não era para ser tudo normal, não era para a gente continuar vivendo nas nossas decepções, nas nossas depressões, nossos problemas cotidianos do dia a dia. O que aconteceu?
que a vida dessa pessoa mudou de uma maneira tão fantástica, que agora que era para mim estar vendo um fracasso, eu estou vendo um sucesso numa área que eu nunca esperei. O que aconteceu é que durante a sua mendicância, apareceu alguém com o poder de Deus na sua vida. E mesmo que ele estava acostumado com isso, a pessoa disse, chega para você, parou hoje. Para você, parou hoje. Fique de pé, por gentileza. Cara, me ajuda. E reconheceram que era ele mesmo que pedia esmolas assentados à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Vai trazer espanto e vai trazer admiração, mas Deus vai fazer. O mendigo estava ok em ser mendigo, mas naquele dia Deus falou que estava ok em ser um pregador dali para frente. O mendigo achou que estava ok continuar sendo mendigo, mas Deus decidiu transformar ele naquele dia de uma testemunha fiel daquilo que Deus faz. O Espírito de Deus já me mostrou sua vida hoje. A única coisa que eu estou dizendo para você é que se eu lhe der uma ordem, posso te puxar pela mão? Em nome de Jesus? Posso te puxar pela mão? Você vem comigo pela mão? Eu quero fazer um outro apelo. Além desse. Se Deus te colocar andando na porta formosa, você tem coragem de ser aquele que puxa a mão de alguém? Aquele que dá ordem e puxa a mão de alguém para andar? Eu preciso obedecer a ordem de Deus. Eu ia fazer um apelo de um jeito diferente. Eu vou te explicar por quê. Eu ia falar assim, olha, eu não vou querer expor ninguém, então eu vou chamar os dois ao mesmo tempo junto. Não. Você precisa de ser exposto diante de Deus hoje na nossa congregação. Me perdoe por isso. Eu não sou de fazer isso, Ana está aqui. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas é o seguinte. Você sabe que a palavra foi para você. Você sabe que é com você. Você já me viu olhando para você. Não os olhos de que eu cheguei e olhei para você assim, não. Os olhos espirituais de Deus, da mensagem de Deus, você sabe que é para você. E você precisa ser exposto hoje, porque o testemunho vai ser público. O testemunho do que Deus vai ser público. Se hoje você quer decidir pegar junto comigo na minha mão e resolver esse problema, em nome de Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero te pegar pela sua mão e lhe esforçar a andar, em nome de Jesus. Isso é coisa para quem tem fé e para quem quer andar com novidade de vida de Deus. Se Deus falou com você, para você andar numa novidade de vida, eu quero te ajudar a pegar você pela sua mão. E eu não tenho nem prata nem ouro para te oferecer. Mas o que eu tenho para te oferecer é uma vida andando de pé com Deus para a glória do nome de Jesus. Você pode me contar a história depois. Ah, pastor, eu não sou de ir lá na frente. Você vai perder a bênção porque você não é disso. Você nunca foi disso. E você continua no mesmo lugar porque você não é disso. Então chega de não ser disso e começa a ser diferente. Ah, eu não sou de fazer assim, eu não gosto de fazer desse jeito. Eu não estou interessado do jeito que você gosta de fazer. O mendigo também não tinha o que fazer aquele dia. O que ele ia fazer? O homem chegou e deu uma ordem para ele, chamou ele pela mão. E tomou ele pela mão e levantou. Você precisa de ser levantado por alguém nessa noite, para a glória do nome de Jesus. E precisa andar de pé, porque Deus vai fazer alguma coisa extraordinária. Se você está aqui na frente, com todo respeito, por gentileza, se você puder, se ajoelhe. Se não, não se ajoelhe. Mas se você puder, você se ajoelhe. Ah, você vai me ajudar a orar por eles. O outro convite que eu quero para fazer, se você está aqui na frente, é o que vai acontecer depois. Depois que Deus fizer o que fez, depois que Deus fizer o que Ele já fez, porque lá no mundo espiritual, Raul, Ele já fez. Você não recebeu ainda, mas lá no mundo espiritual Ele já fez por você. Além do véu, já está decretado, já está sacramentado, já aconteceu. Lá no céu já aconteceu. Aqui nós não estamos vendo ainda. Mas lá no céu você anda já sem muleta faz tempo. E quando acontecer aqui o que aconteceu lá, quando acontecer aqui o que aconteceu lá, Deus vai usar a sua vida para entrar abraçado junto comigo nos lugares.
E nós vamos contar às pessoas, às nações, de vários lugares do mundo, aquilo que Deus fez no dia de hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, nós apresentamos a vida, Senhor, Pai, das tuas filhas, ó Senhor. Senhor, Pai, por esta causa, por essa questão, Senhor, Pai, por esse problema, Senhor. Para que o Senhor, Pai, abra as portas da maneira que o Senhor faz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, Senhor. Que essa circunstância, Senhor, Pai, pare de ser coxa e comece a andar em nome de Jesus, ó Senhor, Pai. Que essas questões, ó Senhor, Pai, que as suas filhas apresentam, Senhor, Pai, elas deixem, Senhor, de se arrastar, ó Senhor, Pai, e passem a andar em nome de Jesus. Nós vamos entrar abraçados nos lugares, ó Senhor, saltando e pulando, contando as coisas que o Senhor fez, em nome de Jesus, ó Senhor, Pai. Senhor, Pai, tão somente, Pai, vai completando a tua obra, Senhor, Pai, e vai transformando, Senhor, as vidas em nome de Jesus, ó Senhor, Pai. Toda arma preparada, Senhor, Pai, todo demônio do inferno, Senhor, Pai, todo problema de ordem espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Senhor, Pai, e ordenamos que saia desse lugar, em nome de Jesus, ó Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, continue fazendo e transbordando, Senhor, Pai, através daquilo que o Senhor tem, Senhor, para a vida nossa, Senhor, porque nós vamos contar o testemunho juntos mais uma vez daquilo que o Senhor fez, ó Pai. Repreende o mal, Senhor, Pai. Repreende, Senhor, Pai, a iniquidade, Senhor. Repreende, Senhor, Pai, toda a opressão, ó Deus. E faz conforme a tua vontade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, Senhor, Pai, que a vida, Senhor, Pai, tenha um significado novo daqui para frente, Senhor. Que a vida, Senhor, Pai, seja nova daqui para frente, Senhor. Que o teu poder venha com novidade daqui para frente, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. E que nós possamos expressar no nosso coração que verdadeiramente nós somos libertos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tomou pela mão direita e foi levantando ele, e as pernas foram firmando em nome do Senhor Jesus Cristo. Entrego meus almas, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.